Bom dia a todos os alvoradenses que estão acompanhando mais um programa, o Toque da Alvorada, que é produzido pelo nosso coletivo Alvorada aqui de Belo Horizonte e que tem toda quarta-feira, aqui às 8 horas da manhã, tem trazido debates importantes aí para a nossa militância, para a nossa sociedade e que estão na ordem do dia aqui do nosso país. Hoje nós teremos mais uma vez um debate em torno desse, que é quase uma pauta única do Brasil e do mundo, que é o enfrentamento à pandemia. Então nós vamos pegar visões diferentes, né, de locais diferentes do mundo. Eu vou ter a participação de um professor, José Medeiros, que é professor na Universidade de Estudos Internacionais de Zhejiang, na China. Nós teremos a participação do professor Naí Tupinambás, que é professor e médico infectologista, coordenador do Comitê de Enfrentamento ao Covid aqui de Belo Horizonte, e a também médica Caritas Basso, que é do Comitê de Enfrentamento à Covid-19 lá de São Paulo. Mas antes disso, nós já na semana passada já estava programado de tentar trazer para o nosso programa a presidenta do PT, Gleisi Hoffmann, que é deputada federal pelo Paraná. Infelizmente, pela agenda conturbada política do país, ela não pôde participar e está programada para participar do nosso programa hoje. Só que, como a agenda da manhã é sempre muito complicada e para a gente não viver o mesmo problema que nós tivemos na semana passada, a Gleisi fez uma grande gentileza de antecipar a sua participação. Nós estamos fazendo agora uma gravação com a Gleisi, que é exibida agora durante o nosso programa, e depois nós damos sequência com os nossos debatedores. Então, primeiro eu queria agradecer muito essa gentileza, esse esforço que você faz de participar, Gleisi. Você que é deputada federal, presidenta do PT, e faço questão de destacar o início da sua militância, que você foi militante secundarista da UJS e foi diretora da UBS, né? Como eu fui também da UJS e fui presidente da UBS, não poderia deixar de destacar essa honra, né, que é na nossa vida de participar desse movimento. Então, agradecendo muito a sua presença aqui no nosso programa, eu queria começar com uma pergunta sobre um tema que finalmente a gente traz uma boa notícia para o nosso país. Ontem o setor cultural comemorou muito a aprovação da Lei da Emergência Cultural, que foi um projeto originário da deputada do PT do Rio de Janeiro, Benedita da Silva. O projeto foi relatado pela deputada também do Rio de Janeiro, Jandira Fegali, mas houve a contribuição de vários e vários deputados e finalmente a gente conseguiu aprovar esse importante projeto, né, que foi o projeto de lei 1075, e que vai apresentar uma proteção social para o setor cultural, seja através de auxílios financeiros, através de contribuição para associações e espaços culturais, e houve um esforço muito grande dos partidos, né, de oposição, principalmente do Partido dos Trabalhadores, e de todo o setor cultural do Brasil, que se envolveu muito. Então, eu queria que você começasse falando, trazendo essa boa notícia que acabou de ser aprovada hoje na Câmara dos Deputados. Bom dia, Kedson, bom dia a todos que estão nos acompanhando aí nessa programação do Alvorada. Saudar o trabalho maravilhoso que vocês têm feito durante esses 5 anos. Agradecer muito o apoio do Alvorada na luta pela liberdade do presidente Lula, antes contra o golpe da presidenta Dilma, depois na liberdade do presidente Lula. Vocês estiveram presentes em Curitiba em todos os momentos importantes daquela luta, prestando solidariedade. Fico muito feliz de estar gravando esse programa e de poder dar um bom dia a todos que acompanham o Alvorada, essa Alvorada aí das Minas Gerais, né? E como você falou, Kelson, é verdade, nós tivemos uma vitória importante, que foi o projeto da renda emergencial da cultura. Foram 3 bilhões de reais que foram aprovados para serem distribuídos através dos estados
aos artistas e às programações culturais, através de edital, de passe de renda básica, enfim, para proteger o setor. Nós estávamos com um problema grande, porque o setor da arte foi o primeiro que praticamente aderiu, foi aderido, né, digamos assim, a esse isolamento social. E muitos artistas ficaram sem ter renda. Nós falamos de artistas populares, que cantam, que dançam, os palhaços, enfim, o pessoal que trabalha no dia a dia da arte, da cultura, os poetas, e que ficaram, de repente, sem ter o seu ganha-pão, sem poder fazer sua exposição, a sua apresentação artística. E esse projeto foi costurado com muitas mãos, né? Ele é de uma mulher, da Benedita da Silva, Benedita Mulher Negra, do Rio, nossa deputada maravilhosa, e foi relatado por outra mulher maravilhosa, guerreira, que sempre está na luta aí à frente dos interesses do povo brasileiro, que é a companheira Jandira Pegani. E esse projeto foi assinado por uma série de deputados e deputadas para que pudesse tramitar o mais rápido possível. E agora, aprovado esse projeto, ele vai para o Senado. A gente espera que o Senado seja rápido também e vai para a sanção com o presidente da República. Essa pessoa que está hoje governando o Brasil, que é uma tragédia para o povo brasileiro. Nós vamos ter que fazer muita pressão. E do jeito que o Bolsonaro é preconceituoso com o setor da cultura, chega a ser odioso, desrespeitoso, é bem possível que ele queira não sancionar o projeto, né? Queira vetar, se não em todo, partes, enfim. Então é importante que o pessoal da cultura esteja atento, a sociedade também, porque nós vamos ter que travar uma grande luta para que isso se torne realidade, para que possa ajudar as pessoas, realmente seja efetivo na vida das pessoas, porque é isso que a gente quer e o que nós temos buscado como oposição fazer no Congresso Nacional. Foi assim também com a renda emergencial de R$600, Bolsonaro não queria R$200 apenas, lutamos e conseguimos. E infelizmente hoje ele fez uma fala à imprensa dizendo que pode até prorrogar a lei dos R$600, que estão previstos para pagar em 3 meses, mas vai ter que diminuir para 200. A nossa proposta é prorrogar pelo menos por um ano e ficar os R$600. Já não é um valor alto, mas é um valor que pelo menos dá mínimas condições da pessoa sobreviver. R$200 não dá. Então, vai ser uma luta grande para a gente poder aumentar o prazo da renda emergencial e também efetivar aí a renda emergencial de cultura que é tão necessária para os nossos artistas. Deputada, a senhora citou 2 exemplos aí de que foram iniciativas da Câmara dos Deputados, do Congresso Nacional, de medidas de proteção social, tanto para o setor cultural, como falou, e também para esse que atendeu aí milhões e milhões de brasileiros e brasileiras que foram afetados pela pandemia e que receberam essa renda emergencial de R$600. As 2 iniciativas partiram do Congresso Nacional e da Câmara dos Deputados. Então, o Bolsonaro e o seu governo tentam criar uma ridícula contradição entre vida e economia, mas, do ponto de vista de ações concretas, não apresentou absolutamente nenhuma saída, nenhuma proteção social para o país, para o enfrentamento da pandemia. Diferente de outros países, até países que ele cita como exemplo, como os Estados Unidos, países da Europa, que criaram vários tipos de proteção, ajuda às empresas, ajuda aos trabalhadores. Então, aqui, se não fosse a Câmara, nem esses R$600, como a senhora apontou, disso. Então, eu queria que você avaliasse como é que qual que é a avaliação sobre o enfrentamento do governo Bolsonaro à pandemia, essa que é um dos maiores desafios que o mundo todo tem, que é o maior problema que o mundo tem, e nós temos uma especificidade, que nós enfrentamos o mesmo problema que o mundo, só que nós temos um agravante, um problema a mais, que é o presidente da República. Eu queria que você fizesse uma avaliação sobre como tem sido o enfrentamento desse governo a esse mal que atinge o mundo todo. Ele é o epicentro da crise, né, Cleiton? Por isso que nós decidimos entrar com um processo de impeachment contra Bolsonaro, que não tem como enfrentar a crise, nem tem como recuperar o Brasil se a gente continuar tendo ele e o seu governo à frente da gestão do país. Aliás, o exemplo mais cabal da incompetência, incapacidade e insensibilidade dele do governo
foi essa reunião ministerial que aconteceu dia 22 de abril e foi autorizada a ser exposta ao público agora pelo Supremo, exatamente um mês depois, no dia 22 de maio. É um conjunto de besteiras sendo faladas na mesma reunião e de total. Bolsonaro fala besteira o tempo inteiro, palavrões, ofensas, agride, bate na mesa, né? E junto com os seus ministros fazendo as propostas mais absurdas, liberação de armas, não ajudar a microempresa porque ela dá prejuízo, colocar a granada no bolso do servidor, privatizar o Banco do Brasil, privatizar as empresas estatais, abrir os cassinos no Brasil. Isso é só proposta que não traz nenhuma melhora ao país e não enfrenta a crise. Veja, eles fizeram uma reunião longa, pouquíssimo se falou ali de enfrentamento ao coronavírus, pouquíssimo se falou sobre a ajuda aos estados e municípios, muito pelo contrário. Uma das ministras que tinha que prender governadores, o próprio Bolsonaro criticou os governadores e prefeitos. Eles não propuseram nada, falaram nada de respiradores, falaram nada de leitos de UTI, falaram nada de equipamentos de proteção individual, de contratação de médicos e de profissionais de saúde. Não deram uma palavra de solidariedade às vítimas do coronavírus, né? Às famílias que perderam seus entes queridos. A morte já é uma dor insuportável e nesse clima do coronavírus sequer as pessoas podem velar seus mortos. É uma tristeza o que nós estamos vivendo no Brasil. As pessoas com problema de renda, ele não pediu desculpas pelas filas que ele fez formar em frente à Caixa Econômica Federal, que ele não ajudou a melhorar o atendimento, ele exigia CPF dos filhos das pessoas, exige ainda, mas ele tinha tudo para pagar essa renda emergencial rápida e não pagou, fez as pessoas sofrerem. Até agora não saiu crédito para as micro e pequenas empresas. Agora nós entendemos por que não, né? Porque o Guedes disse que ajudar as micro e pequenas empresas é trazer prejuízo, é perder dinheiro. Então a cabeça deles é o tempo inteiro ligada na economia e no dinheiro. A vida não importa. As pessoas são estatísticas, números. E daí? É assim que ele fala. Não tem capacidade. O que ele sabe fazer é brigar com todo mundo ao mesmo tempo. Briga com o governador, briga com o prefeito, briga com o médico, briga com o cientista, briga com o Congresso, briga com o Supremo. Não consegue coordenar uma ação do Estado brasileiro, do Brasil, para enfrentar essa crise. Veja, vai passar a crise mais grave sanitária, nós vamos ter que reconstruir o Brasil. Eles não tomaram nenhuma medida para isso. Não tem um plano de reconstrução nacional. Tudo que ele sabe é bater na mesa, brigar. Hoje, na frente do Palácio do Planalto, ele deu uma entrevista, aí depois ficou lá, rindo com os jornalistas, brincando, fazendo graça, falando de andar, reclamando que alguns jornais não mandaram para os jornalistas. Como é que alguém se porta assim? O país está sofrendo. O país está sofrendo com a morte das pessoas, com a infecção das pessoas pelo vírus, está sofrendo com o desemprego. Fizeram uma medida provisória que suspende o contrato de trabalho e deixa reduzir em mais de 60% o salário. Então, está todo mundo sofrendo e ele fica se divertindo, fazendo piada, como se nada tivesse acontecendo. Não tem condições, de fato, desse governo e desse homem nos tirar dessa crise. Por isso que a gente propôs um pedido de impeachment, articulamos, né, com várias entidades, vários juristas, lideranças, para que pudesse ser um pedido representativo. A gente sabe que ainda não tem base na Câmara para dar sequência, tem que construir maioria, mas isso está começando a acontecer. As barbaridades que esse homem faz são tão grandes que não tem como as pessoas taparem o sol com a peneira. Nós vamos ter que encaminhar. Não dá para deixar o Brasil sofrendo até 2022. Ele vai acabar com o Brasil. Ele vai matar as pessoas. Né? Em nome da saúde pública, em nome da saúde das pessoas, ele tem que ser afastado. E aí também não dá para ser Mourão, né? Que é o vice. Que é que nem ele e soltou uma carta esses dias, faz escalada autoritária, tem a cabeça parecida com ele. Nós estamos propondo, junto com o processo de impeachment, que a gente também discute e debate uma emenda constitucional, que é de autoria de dois deputados nossos, o Henrique Fontana e o Paulo Teixeira, que prevê a convocação de eleições para presidente da República em 90 dias após o afastamento do presidente atual, que está sendo julgado.
para nós é importante, porque qualquer saída tem que ser pelas mãos do povo. Só o povo pode salvar o país agora. Não tem outra salvação. Deputada, para terminar uma última pergunta, a senhora citou aí o caso da relação dele com a imprensa, citou um caso de hoje do Bolsonaro com a imprensa. Eu, como presidente da Casa do Jornalista, não poderia deixar de comentar sobre esses ataques que os jornalistas estão recebendo desde a posse do Bolsonaro, de variadas formas, né? Ontem houve a decisão do Grupo Folha de São Paulo, das organizações Globo, de não enviarem mais os seus trabalhadores, né, para fazer a cobertura diária do presidente no Palácio do Planalto. Tomaram essa atitude depois de várias vezes os repórteres, né, que são trabalhadores como nós, têm sido agredidos lá na porta do Palácio do Planalto por seguidores do Bolsonaro. Já houve agressões físicas, inclusive, contra um repórter fotográfico do estado de São Paulo, outros já foram atingidos. E é uma onda que acontece contra o jornalismo, contra a liberdade de expressão no Brasil todo. Aqui em Belo Horizonte, há poucos dias, houve pichação de ameaças de morte a jornalistas em muros aqui da cidade. Um repórter cinematográfico da Rede Globo foi agredido, teve 2 dedos quebrados por um militante do Bolsonaro, e na cidade de Barbacena, aqui no interior de Minas. O equipamento dele foi quebrado. E por incrível que pareça, deputado, não sei se a senhora sabe, essa equipe de reportagem iria fazer uma matéria na EPICAR, que é uma escola de cadetes da aeronáutica que fica na cidade de Barbacena, justamente para denunciar, e dentro dessa escola que não parou o funcionamento, né, no período da pandemia, hoje foi confirmado 193 casos de coronavírus dentro dessa escola que é ligada à aeronáutica, lá em Barbacena. A equipe estava indo filmar e o repórter fotográfico foi duramente agredido por um militante do Bolsonaro. Eu queria que o senhor comentasse, né, esse ataque à liberdade de expressão, à liberdade, aos jornalistas, aos trabalhadores, que faz parte dessa escalada autoritária liderada pelo Bolsonaro. Uma tristeza, né, Ketson, porque é contra os jornalistas, contra a liberdade de expressão, contra a informação. E hoje o que eu senti é que o Bolsonaro sentiu a decisão tanto do Grupo Folha como das organizações Globo de não mandar repórter lá. Eu vi que ele ficou reclamando, entendeu? Perguntando se tinha. Porque o que ele faz? Ele faz toda essa cena, tudo isso, mas ele sabe que vai ser noticiado. Então, para ele, importa isso, ele ser noticiado, ele ser assunto, ele ser falado, ele está na mídia, coesionar essa base dele, que é igual a ele, tem uma cabeça retrógrada, de direita. Então, eu acho que talvez se tivesse um boicote aí dos meios de comunicação, pelo menos de parte dos meios de comunicação, e não falasse mais do que ele fala, do que ele diz, ele sentiria, entendeu? Porque ele ficou reclamando o tempo inteiro lá. E a gente vê que ele faz um esforço, e ele quer que a imprensa pergunte para ele, que a imprensa fique conversando com ele, porque é assim que ele monta o show dele. Ele monta o show para aqueles que são mais próximos, para coesionar, para pegar espaço, para brigar. É isso que ele precisa. Ele não está preocupado com o Brasil, ele está preocupado com ele e com os filhos dele. Com ele, com os filhos deles, com os amigos da família e com a família. É isso que ele deixou claro naquela reunião. Ele, inclusive, interviu na Polícia Federal para proteger os filhos e a família e os amigos. Então, é uma pessoa muito perversa, muito nefasta para o Brasil. E esse negócio de atacar os jornalistas, de estimular os seus seguidores a praticar violência, um homem que quer armar o país todo, que prega a violência, e ainda tem a coragem de dizer que o seu slogan é Deus acima de tudo, que é cristão. Nada a ver o seu comportamento, que ele fala, com os preceitos cristãos. Então a gente tem que denunciar isso, é muito grave. Eu quero me solidarizar aí a categoria, a classe de jornalistas, o pessoal que está sendo, que está sofrendo. Pessoal, parece que a conexão, né, com a nossa deputada federal
Gleisi Hoffmann, presidenta do PT, acabou de cair. Isso tem acontecido ultimamente muito pelo grande uso da internet nesse período, né, de quarentena, de pandemia. Mas a gente já estava na última... Oi, Gleisi. Oi, Cat. Está me ouvindo? Não, está ouvindo. Eu fiz uma interrupção aqui rápido na sua ausência, mas a senhora estava falando da solidariedade à nossa categoria dos jornalistas. Isso, uma solidariedade, prestar essa solidariedade, né? São profissionais que estão trabalhando, vítimas de violência. Eu sei o que é essa violência desses bolsonaristas, né? Eles acham que vão ganhar as coisas no grito, na força, na agressão. Muito ruim nisso, já fui vítima deles também. Então, quero me solidarizar em meu nome, em nome do Partido dos Trabalhadores, e nós vamos estar juntos na luta pela democracia, que é um bem tão importante que nós conquistamos a partir da Constituição de 88. Vivemos um período mais longevo de democracia, e nós temos que lutar para que ela prevaleça, porque ela é o espaço onde a gente consegue travar as lutas pelos direitos, né, da sociedade, pelos direitos dos povos e da nossa população. Então, queria deixar esse abraço aí para todos os jornalistas, Kézia. Gleisi, eu queria te agradecer muito, tá, por essa disponibilidade, esse esforço que eu sei, eu acompanhei esse esforço que você fez para participar, por consideração, com certeza, ao nosso coletivo Alvorada, que já lutamos em tantas batalhas juntos, tá? Então, eu queria só que você deixasse uma mensagem final para a nossa militância que tem te acompanhado, que tem sido testemunha também da sua garra em defesa do país, em defesa da democracia e da liberdade do nosso país. Então, só deixar um recado aqui para os alvoradenses que gostam tanto de você e depois a gente segue aqui com o nosso debate com os 3 participantes do programa do dia. Pelo jeito, novamente, nós tivemos um problema técnico, que é a conexão da nossa deputada, que tem agora dado uma entrevista aqui para o nosso programa do Alvorada, a Gleisi Hoffmann. Ela, infelizmente, a conexão dela caiu, mas ela já tinha concluído toda a sua participação aqui hoje no nosso programa. A gente só deixa um abraço para ela aqui, virtual, e agradecendo a sua participação. E daqui a pouquinho nós agora já convidamos aqui, chamamos os nossos convidados do dia, do nosso debate, que hoje discute a repercussão, né, em que momento que nós estamos no Brasil e no mundo no enfrentamento à pandemia do coronavírus. Então, começamos agora a sequência do nosso programa com o debate do toque da Alvorada. Então, bom dia novamente. A gente dá continuidade aqui ao nosso programa Canto da Alvorada, que é promovido toda quarta-feira, às 8 horas da manhã, aqui nos canais do nosso coletivo Alvorada, que nasceu aqui em Belo Horizonte, o coletivo de luta, o coletivo de esquerda, e que tem atuação no Brasil inteiro e, por que não dizer, no mundo todo. E por isso que nós temos privilegiado nos nossos debates aqui participação de mais variados estados e até mesmo países, para que a gente possa pegar uma visão, né, dessa conjuntura, dessa atual realidade nos vários cantos do mundo. Então, como nós já anunciamos no início do programa, hoje nós contamos aqui com a participação do professor José Medeiros, que é professor de estudos internacionais na Universidade de Estudos Internacionais de Zhejiang. Daqui a pouco ele vai falar a pronúncia correta no chinês, né, que eu também não teria condições de fazer, no mandarim, claro. E também contamos aqui com a participação de 2 médicos aqui do Brasil que têm atuado na linha de frente do enfrentamento à Covid-19, a pandemia que tem aí aterrorizado o mundo todo. Nós daqui a pouco vamos abrir a palavra para 2 companheiros médicos, que é o professor Unai Tupinambás, aqui de Belo Horizonte, que participa aqui do Comitê de Enfrentamento ao Covid-19 aqui em Belo Horizonte, e da mesma forma outra médica infectologista, que é a Caritas Bastos, que vai dar um pouco a visão do enfrentamento à pandemia em São Paulo, na cidade e no estado de São Paulo. Então eu queria começar com uma pergunta, né, e chamar a participação do nosso convidado um pouco mais distante aqui, que é o José Medeiros, né, José? Eu, na segunda-feira, quando eu fiz o convite ao José, a gente fez uma videoconferência aí pelo WhatsApp,
e eu pude participar da entrada dele na universidade, porque ele ia começar a dar uma aula. E foi legal, Zé, que a gente começou a visualizar o que nós estamos chamando aqui de novo normal. Não sei se vocês têm usado, se você tem usado aí também esse termo, né? Então eu já pude observar na prática como está sendo a China, né, depois de ter sido o primeiro país a viver, né, a iniciar essa pandemia, iniciou-se na China, e ela já passou por várias etapas de enfrentamento, e ela está agora numa etapa que nós sonhamos em alcançar futuramente, até porque, você também pode relatar na sua fala, a China teve um enfrentamento, talvez exemplar, pelas suas condições objetivas, a esse mal que assola o mundo todo. Então, eu pude ver, né, você já dando aula na universidade, a universidade reaberta, né, e um pouco, né, até os alunos todos usando máscara e tudo mais. Então, eu queria que você falasse um pouco aí essa visão de como está, qual etapa que nós estamos agora aí na China, e um pouco também como foi esse enfrentamento aí neste país. Você que já está, acho que mais de 12 anos, né, dando aula na China, aí você podia até falar um pouquinho como é que é a sua experiência também aí, de estar tão distante, estar representando aí o nosso país do outro lado do mundo. Então, seja bem-vindo ao nosso programa Toque da Alvorada, José Medeiros. Bom dia, né? Aqui já é noite, mas aí é dia, então bom dia para os amigos do Toque da Alvorada, ao amigo Kerrison, os colegas que agora estou tendo a oportunidade e a honra de conhecer, e para todas as pessoas que estão participando, ouvindo, né, ou que vão ver também posteriormente esse programa. Em primeiro lugar, eu agradeço o convite, né, uma honra especial poder estar aqui para compartilhar algumas das minhas vivências e reflexões diante desse tema, né, como o Keres colocou, é a pauta permanente desses tempos que estamos vivendo. Antes de tudo, eu gostaria de parabenizar a escolha do título, né, dessa conversa, no redemoinho da pandemia, muito Guimarães Rosa, né, muito inteligente, assim, a trazer Guimarães, né, a imagem que Guimarães constrói ali no Grande Sertão Veredas. Então, eu acho que temos que usar essa inteligência mesmo e dialogar com essa nossa herança cultural. E tinha que ser de Minas, né, para perceber isso e trazer uma imagem tão fotográfica, né, literária, fotográfica, e que dá conta do que estamos vivendo, né, uma fotografia, infelizmente, de uma situação nada confortável, né, nada agradável, porque nós estamos num redemoinho, né, essa imagem do redemoinho, ela é fantástica, e dentro desse redemoinho não está uma coisa boa, né, assim como lá na obra do Guimarães também. E esse redemoinho começou aqui na China. Eu passei, né, todo ele aqui na província de Zhejiang, é uma província, fica próximo de Xangai, uns 250 quilômetros de Xangai. É uma província com 57, 58 milhões de habitantes, é uma grande província, é uma província também rica, né? Bem desenvolvida. E eu pessoalmente fiquei 40 dias sem sair de casa, né? Depois dei os primeiros passos. A minha esposa, que é chinesa, ela ainda saía 1 ou 2, 3 vezes, assim, para comprar algumas coisas, com todos os cuidados necessários. Depois terminaram as férias e nós começamos a dar aula. Foram quase 2 meses, aulas pela internet, né? E faz 2 semanas que nós voltamos, como você acompanhou essa semana, né? A aula presencial. Aqui nós estamos, como também você bem mencionou, nós estamos no futuro, né? O futuro, curiosamente, aqui eu estou um pouco na frente, né? Eu estou 11 horas, vocês estão 8, 9 da manhã, eu já estou aqui, que horas? Já estou aqui quase 8 da noite, então nós estamos um pouco na frente. Não dá para saber
não dá para saber o que esse futuro é um futuro que, na verdade, não existe, né? É apenas um tempo aí diferente. Mas, em relação ao coronavírus, sim, a China foi o primeiro que entrou na crise e certamente está sendo o primeiro país que está saindo dessa crise. Só que é o seguinte, aqui na Ásia, isso não é só China, tá? Eu tenho um contato bem especial com o Japão, né? E também tenho visto na Coreia, principalmente Coreia, Japão, tenho acompanhado mais próximo. O comportamento do asiático é muito diferente do nosso comportamento aí. E isso ajudou bastante, né? Digamos assim, a essa vitória. Só que é uma vitória onde todos continuam em estado de alerta. Todos, em todas as partes, né? Eu penso que a estratégia da China, se é que eu tenho assim, né, percebido bem, a estratégia dela é ganhar tempo. Esse tempo pode ser 6 meses, 1 ano, 2 anos, não importa, né? Até ter uma cura, digamos assim, uma vacina ou algum tratamento especial para esse vírus, porque nós sabemos que esse vírus, né, esse redemoinho, ele vai permanecer. Isso já é um fato aí, né, que a gente está a perceber. E como lidar com isso? De repente, se você tem um caso, 2 casos só, uma pessoa que vem de um país com o vírus e chega aqui, em 20, 30 dias já está uma nova pandemia, né, ou epidemia, depende aí. Então, como lidar com isso? Vai estar o tempo inteiro, né, trancado, o tempo inteiro dentro de casa? E a economia, como é que fica, né? Eu acabei de escrever uma coluna que eu publico aí no Portal Vermelho, e aí eu concluo, acabei de mandar, a cada 15 dias eu escrevo aí no Portal Vermelho, e eu escrevi justamente sobre o combate à pobreza, né, que é era a grande tarefa que o governo da China colocou como uma parte dos seus grandes sonhos, né, para 2021. Ou seja, é o ponto mais relevante, não tinha outro, né? Era essa missão. E eu estava estudando aí uns documentos e vi que, mesmo assim, agora, 2 sessões, um encontro dos parlamentares aqui deles, e o relatório do governo, esse ponto estava em primeiro lugar, na parte de cima, como prioridade. Isso mostra que o governo aqui também tem o povo como prioridade. Ou seja, apesar de tudo, mesmo com o coronavírus, essa grande meta de retirar toda uma China, 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, né, do estado de pobreza, ela não foi descuidada. Isso o Ocidente às vezes não está vendo, né? Pelo menos não está vendo o que é que significa isso aqui dentro. Então, esse mesmo cuidado que teve, né, que foram vários anos, ou talvez até se a gente for ler por exemplo, textos do Confúcio, de 2.500 anos, já está no imaginário da civilização, isso se concretiza agora, justamente agora. E eu viajei em todas, eu até falo, né, eu já fui em todas as províncias da China, em áreas rurais, etc. Eu andava muito antes de casar, agora um pouco menos, mas a gente percebe que a China se preparou para situações como essa. E por isso, não é nem a questão do tempo, é que é uma ciência, uma tecnologia, é uma economia onde o povo é a prioridade. E, de repente, nós estamos com tudo isso em outro canto, principalmente no Ocidente, mas o superficial é o prioritário, né? Estou só colocando aí para os amigos, assim, essa minha percepção, né? Estou aqui há 12 anos e compartilhar isso para vocês e dizer que realmente é um prazer estar aqui com vocês. E obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, Medeiros, por essa primeira sua participação. Alguns comentários aqui, né, na nossa página. Inclusive, tem um comentário aqui do Coletivo Resistência que apareceu aí um gatinho chinês que eu sei que chama Mimi, que apareceu aí com destaque atrás de você. Ela apareceu aqui sem ser chamada, né? Mas, então, tem muitos comentários aqui na nossa página, principalmente sobre a fala da nossa presidenta Gleisi, né, da presidenta do PT, muitos comentários e todo mundo concordando que o momento é do fora Bolsonaro para tentar enfrentar, né, a gente que aqui no Brasil, a gente diz, Medeiros, que o mundo tem um problema e nós temos 2 problemas. Então,
nós temos enfrentar a pandemia como o mundo todo tem, só que nós temos um adversário a mais, que é um aliado da pandemia, que é o nosso presidente. Então, nós estamos enfrentando aqui muitos adversários, a nossa dificuldade é muito maior. E você, Medeiros, comentou sobre o título do nosso tema hoje. Ele surgiu depois da nossa conversa, que no convite que eu fui te fazer, a gente falou sobre bastante Guimarães Rosa, que você sabe que eu sou um admirador, e aí surgiu esse nome, Redemoinho. Aí ontem de manhã a gente ficou em dúvida aqui na direção do Alvorada se mantinha esse nome, que o nome estava um pouco, talvez, diferente, né? Mas aí eu fui ler a biografia, que saiu um pedacinho da biografia do nosso médico, do nosso participante, o Naí Tupinambás, numa matéria que saiu dele, que a Márcia Maria Cruz fez para o Estado de Minas, e eu descobri que o nosso médico, a família dele, né, a família do Naí, é lá de Itaúna, que que a cidade de Itaguara já pertenceu a Itaúna, e em Itaguara um médico prestou serviço há décadas atrás, que foi o Guimarães Rosa, lá em Itaguara, que pertencia a Itaúna, que era a família do Naí, e também outra coincidência é que o Guimarães Rosa também é médico formado pela UFMG. Então, por isso, foi quando a gente falou, não, então o caminho é o Redemoinho mesmo, e foi uma imagem, porque nós estamos, assim, um pouco no escuro, um pouco como se estivéssemos aqui envoltos, né, num redemoinho, procurando a saída dele. Então, de imediato, eu queria convidar para falar agora o nosso professor da UFMG, médico infectologista, e o Naí Tupinambás, que coordena esse comitê de enfrentamento ao Covid-19 aqui em Belo Horizonte. Queria que você comentasse, Naí, porque nós, Belo Horizontinos, de repente, nós voltamos a ter uma autoestima da cidade. Nós, no início da década de 90, a gente ficava orgulhoso da cidade, né, da inovação da cidade, as novas políticas públicas, né? E aí teve um período de baixa estima e agora nós ficamos porque nós temos aí os números mais favoráveis, né, em relação a outros, no enfrentamento ao número de casos de óbitos, ao número de casos de infectados, por uma política que foi gestada ao longo de décadas e que agora está trazendo resultado, que você é a expressão um pouco disso como coordenador disso. Na semana passada nós contamos com a outra médica do SUS, né, que é a Soninha, que falou um pouco sobre o SUS aqui de Belo Horizonte. Então eu queria passar para você falar um pouco qual é o atual cenário de Belo Horizonte, mas você, como pensador que nós conhecemos também, fazer uma reflexão sobre esse momento que o mundo vive e que como está o enfrentamento aqui, mas também qual a visão que você tem do mundo e do Brasil. Então, agradecendo sua presença, eu queria convidar para falar o Naí Tupinambás. Então, muito obrigado, é um prazer enorme estar aqui. Então, eu vou pedir licença para fazer uma licença poética, já que é o tal do Redemoinho, eu sou um amante também do Guimarães Rosa. Para vocês terem ideia, antes de ser médio, eu queria fazer teatro, e um dia poder ser o Riobaldo numa peça do Guimarães Rosa, né? Mas eu acho que, em relação a essa licença poética, a gente está atravessando o Liso do Sussuarão, né? Eu acho que essa é a nossa primeira tentativa aqui em Belo Horizonte, atravessar o Liso do Sussuarão para chegar, né, como você sabe na história, chefiados pelo Medeiro Vaz, a primeira vez eles tentaram atravessar para chegar e combater, que era o Hermógenes, né, que é o nosso... todo mundo sabe o que é o Hermógenes aqui. E talvez nesse momento, agora em Belo Horizonte, está fazendo a primeira tentativa de travessia do Liso. Então, depois eu posso explicar para vocês, ao longo da minha fala, vocês vão entender essa minha analogia com essa travessia do Liso do Sussuarão. Eu achei bacana também o Zé Medeiros citar Confúcio, né, que parece que a China ela tem uma linha, né, e desde aquela época de Confúcio, os chineses já tinham uma tendência, não sei se eu posso falar, se depois o Zé Medeiros pode me corrigir, a respeitar, né, uma orientação de uma pessoa que está no seu líder, né? Mas, enfim, vou começar a minha fala, então, em Belo Horizonte. A gente teve realmente a Prefeitura de Belo Horizonte, o sucesso, ela vem, como você falou mesmo, né, que ele vem sendo construído desde a época da Prefeitura do Patrus, né? Depois o doutor Cera de Castro, veio o Pimentel, e agora o Calil, ele mantém essa estrutura do SUS, acho que está ajudando a manter. E aí, é claro, cada vez a gente aprimorar a nossa assistência médica aqui em Belo Horizonte. É uma cidade que tem 100% de cobertura do PSF. Claro que isso está impactando no enfrentamento da pandemia. E a gente, por ter optado em fazer o isolamento,
A gente acha que não foi precoce, foi na hora certa. Nós começamos o isolamento 19 de março, no decreto da prefeitura. A partir desse momento, a gente viu que o isolamento social, que eu chamo de isolamento social, diferente do que aconteceu em Wuhan, nosso isolamento social aqui, ele foi interessante, porque Belo Horizonte é um caso para ser estudado, com certeza vai ser estudado pelos nossos colegas estatísticos, epidemiologistas, que nós tivemos um isolamento social, no seu pico era de 70% em finais de semana. E ele se mantinha nas primeiras semanas após a do decreto, em março, em abril, mantendo, então, de 60%, variando 55%, 60%, e com o tempo, né, é diferente, mais uma vez, diferente lá da China, num país tropical, as pessoas ficarem em casa é muito difícil. Né? Foram 2 meses de isolamento social, que ao longo das semanas, a gente conseguiu controlar a transmissão. Há críticas, né, que nós não estamos fazendo, isso é uma verdade, mas esse monitoramento que a gente está fazendo em Belo Horizonte, através de leitos de CTI, leitos de enfermaria, ao longo desses 2 meses, a nossa ocupação ela ficava sempre abaixo de 50%, momentos até abaixo de 30% de ocupação. E assim foi, ao longo desses 2 meses, nós reduzimos, acho que a população tem que entender um pouco isso, reduzimos o tal do R0, que é a taxa de transmissão da doença, a despeito de ser um cálculo muito ainda errático, a gente colocou esse R0 abaixo de 1, sinais de que a gente poderia vencer a epidemia. Só para trazer uma notícia para quem está nos ouvindo, acho que é importante a população entender isso, né? Acho que a educação ela é libertadora, então eu acho que, por exemplo, o R0, quando ele fica de meio, por exemplo, a gente acaba com a epidemia. O que é o R0 de meio? A cada 10 pessoas, 5 vão contaminar 5, essas 5, 2, 1, e aí acaba a epidemia. Isso aconteceu em Wuhan, aconteceu na Alemanha e vários países que propuseram isolamento. Pois bem, então a gente fez o isolamento, junto com o isolamento, uma campanha maciça aqui em Belo Horizonte, né? Logo nas primeiras semanas após o isolamento, a gente propôs o uso de máscara. A máscara, a gente tinha uma discussão nossa, na nossa fala, inclusive a minha fala, a primeira fala, na aula que eu dou em dia 29 de janeiro, né, estudando os casos de Wuhan, a gente fala que a máscara seria para o profissional de saúde e o paciente assintomático, era assim que a gente fazia, enfrentou H1N1, e as coisas foram mudando, a gente viu que tinha a questão da transmissão do assintomático, né, que é talvez a mais importante transmissão, eles transmitem 3 dias antes de apresentar o sintoma, daí a importância de eu usar a máscara, né? A máscara vai proteger o outro, e o outro usando a máscara me protege. Aí teve a distribuição de 2 milhões de máscaras em Belo Horizonte, 2 milhões de máscaras para a população mais vulnerável, campanha de isolamento social, campanhas de distanciamento social, lavação de mãos, né? Aí, né, mudamos o discurso, não precisa ser álcool 70%, porque, né, não tinha álcool, era caro, enfim, era água e sabão, era o suficiente, como lavar a mão e tal, e nós fomos caminhando nessa travessia, né, e quando foi assim, agora, semana passada, a gente viu que a gente tinha uma janela, aí assim, isso eu tenho que falar o tempo todo, é uma janela que a gente tinha para experimentar, eu acho que é isso que o mundo todo está fazendo, esse novo normal que você cita, Kellerson, é isso, experimentar. Nós estamos com a folga, né? E aí as pessoas têm que entender essa folga, ela é uma folga relativa, ela é frágil, de leitos disponíveis para a população, tanto de CTI quanto de enfermaria, né? E 2 meses depois, repetindo, né, que eu falei, no país tropical, onde as pessoas, né, que nós estamos nesse ambiente aqui, o governo não facilita, muito antes, pelo contrário, dificulta o acesso a essa renda mínima, que é mínima, né, com a precarização dos trabalhadores, né, 40% da mão de obra ou mais é terceirizada ou precarizada, é a uberização da nossa sociedade, e com dificuldade de se manter, né? E as pessoas estavam começando a relaxar, estavam começando a não respeitar o isolamento social, lógico que tem a ver com a postura errática, eu acho que nem tão errática assim, eu acho que ela tem uma postura do nosso presidente, ele saindo na rua, saindo nas manifestações, apoiando, enfim, aquela coisa dantesca, que não é tem a pandemia e tem o pandemônio, né? Nós estamos tentando enfrentar 2 coisas, a pandemia e o pandemônio. E isso foi enfraquecendo a questão do isolamento social, as pessoas aqui em Belo Horizonte, né? É um relato, assim, eu trabalho no HC e os colegas trabalham na rede SUS, né? Eu tenho parentes que trabalham, de Lomberi, Célia de Castro, Eduardo Menezes, por exemplo, que não tinha, realmente estava tranquilo, inclusive reduziu
né? Reduziu o atendimento de UPAs, de UBS. O atendimento nas UBS, na Unidade de Saúde em Belo Horizonte, caiu 18%. As pessoas ficaram em casa. As pessoas entenderam a mensagem da nossa gestão aqui em Belo Horizonte, do sul de Belo Horizonte. E reduziu acidente, inclusive reduziu síndrome gripal nas crianças, né? Nos hospitais de pediatria, que nessa época do ano começa a ter os meninos, né? Que a gente chama de menino catarrento, né? Que é comum, né? Isso reduziu também, né? Teve um impacto nessa população. Então, a partir desse tempo, nós ficamos, mas nesse tempo todo, esperando o Godot, né? Aí ele não veio, né? Assim, entre aspas, né? Ele vai nos encontrar, infelizmente. No nosso caso, ele vai chegar. Mas a gente viu que estava tranquilo, caso, né, com folga de leitos, né? Nós temos capacidade de uma semana de quase dobrar o número de leitos aqui em SUS, Belo Horizonte. Era um momento que a gente vai testar como que vai ser essa saída. É uma saída organizada, é claro, com o setor de baixo risco sanitário, que nós fizemos nessa primeira fase até sexta-feira, e para a gente entender também o quão... E mais, assim, essa saída que a gente está propondo é uma saída que a gente vai preservar, como eu posso falar, preservar a autoridade sanitária de Belo Horizonte, que nós estamos propondo uma coisa, mostrando para a população que nós estamos sensíveis ao seu clamor, que é realmente... Não é só do capital, né, do clamor do capital, né, do sistema capitalista, é do trabalhador mesmo, que está ali na ponta, né, que está querendo que sair para... Né, tem gente que vende almoço para comprar janta. Nós temos que ter esse olhar, né, porque assim, nesse governo ele é diferente da China, ele não está preocupado com o povo, não está. Né, ele fala que veio para destruir, e assim está conseguindo. Né? Então, a gente então propôs essa flexibilização, a gente tinha uma janela interessante, porque se a gente vê que está aumentando, e está aumentando, infelizmente está aumentando, a gente tem como acolher essa população. Nós temos leito de CTI e leito de enfermaria, ou seja, ninguém vai morrer por falta de assistência. Né? E se, né, a gente vê que realmente está aumentando, na reunião que nós tivemos na prefeitura, nesse comitê que o prefeito participou, ele falou claramente, eu fecho a hora que vocês mandarem, né? Assim, que a autoridade sanitária, que é o comitê e os técnicos da Secretaria de Saúde, falou assim, ó, se vocês mandarem fechar, eu fecho amanhã, né? E se precisar, eu faço lockdown. Então, eu acho que a gente não sabe também, que já estou caminhando para o final, qual vai ser o impacto, né, do uso de máscara, da sensibilização da população ao uso dessas ferramentas que a gente chama não farmacológicas, que é a máscara, a lavação de mãos, e o distanciamento de 1,5 m, 2 metros, o controle de entrada em estabelecimentos comerciais, né? Tem trabalhos aí da China, da Alemanha, que dentro de supermercados, sacolão, drogaria, enfim, você vai de máscara, fica lá o tempo necessário para comprar e voltar, fica menos de meia hora, não há transmissão do vírus nesses ambientes, né, com esses cuidados todos, enfim. A gente está testando, ver se a população parece, pelo menos onde que eu tenho andado, na região central, quando eu vou na prefeitura, e na região hospitalar, 90% de máscara, mesmo que ela use a máscara no queixo, alguma hora aquela pessoa vai colocá-la no nariz. Quando ele for entrar para comprar alguma coisa, ele com certeza vai colocar no nariz. Aí ele colocando a máscara no nariz, me protege. Né? Eu com a máscara protejo ele. Lógico, ele manipulando a máscara de forma inadequada, ele pode não estar se protegendo, mas quando ele põe ela em cima do nariz, ele me protege. Então, eu acho que é isso, assim, eu acho que eu queria falar era isso. A gente está, né, só para falar para quem está nos ouvindo aqui, há um compromisso, assim, da prefeitura de fechar imediatamente caso a gente consiga estar percebendo que a coisa está aumentando. Né? Isso foi uma reunião que nós tivemos, acho que segunda-feira, ele nos chamou, vai ter uma reunião amanhã outra vez, né? Se nós falamos tem que fechar, vai fechar. Então, isso é importante, a população está sabendo. É importante a população, né? Como a gente não tem numa liderança, assim, né, um governo federal, a população se cuidar, né? Eu acho que não tem que manter o distanciamento social. Esse vírus não viaja mais que 2 metros, ele não voa mais que 2 metros, tem que manter o distanciamento social, tem que manter a máscara, tem que chegar no trabalho, lavar as mãos, chegar em casa, lavar as mãos, né? Usar a sua máscara caseira de dupla face, enfim. Eu acho que isso a gente pode combater, a gente pode reduzir esse R0 do vírus, né? Mas eu acho, infelizmente, que a gente, no Brasil, nós não atingimos o teto ainda, né? Eu acho que como o nosso buraco, né, ele não tem fundo, o nosso teto também não tem
não consegui chegar no teto ainda. Nós estamos caminhando para a pior tragédia sanitária do Brasil, e nós vamos ser, vergonhosamente, um país que vai ter mais casos. Acho que nós vamos conseguir passar, talvez, em números absolutos dos Estados Unidos, e, infelizmente, no número de mortes. Eu acho que esses 2 meses, né, eu achava que ia terminar em junho, mas não vai terminar em junho. Nós vamos ter essa pandemia com casos mais graves até julho, até aí, a partir daí vai começar a cair, e nós entramos no verão, aí a coisa pode ter um controle, mas, como foi falado aqui, esse vírus vai ser falando. Mas eu termino por aqui para a gente poder deixar o aberto o debate. Tá bom, muito obrigado, Unai. Tem muitos comentários aqui na nossa página, aqui no Facebook e no YouTube, né? E você tem um fã-clube muito grande que está crescendo cada vez mais, viu, Unai? Depois você dá uma olhada aqui. Inclusive, tem gente aqui já te lançando candidato a prefeito de Belo Horizonte. Não sei se você já pensou na hipótese, mas tem aqui já colocado. E você aprofundou as metáforas roseanas, né? Então, nós começamos o programa dizendo que nós estamos no meio de um redemoinho, e você disse que nós estamos no meio do liso do Sussuarão. Então, para quem conhece o Grande Sertão Veredas, sabe que nós não estamos em bons lençóis, porque nós estamos no meio de um redemoinho, no meio do liso do Sussuarão. Então, ou seja, não é um momento fácil que nós estamos enfrentando. Então, tem muitas colocações aqui, depois a gente vai voltar para o Unai, muita gente perguntando o que ele já falou um pouco sobre essa flexibilização que deu aqui em Belo Horizonte, algumas pessoas perguntando sobre o retorno das escolas, né, depois de Belo Horizonte, depois o Unai também pode falar sobre isso. Tem uma pergunta aqui, que é inclusive é de uma médica, né, que é a Tainá, que ela pergunta como nós saberemos os resultados sem testagem em massa, que é um problema do Brasil, que é um dos países que menos pratica a testagem. Então, é uma pergunta que fica, que eu queria passar essa pergunta para a Cáritas, que é a próxima debatedora aqui a falar no nosso debate. Então, se você puder, dentro da sua colocação, analisar essa questão da testagem, Cáritas, além de que você vai trazer para nós uma visão de São Paulo, né, da sua vivência do enfrentamento à Covid-19 em São Paulo, que foi o primeiro local no país que iniciou-se, né, a transmissão da pandemia, e que tem números, inclusive os maiores números do país, por vários motivos, mas que também, ao mesmo tempo, pelo que a gente acompanha pela imprensa e acompanha um pouco de longe, tem tido uma atitude responsável dos 2 governantes, tanto o prefeito quanto ao governador, apesar das nossas diferenças ideológicas, mas que também, e eu quero ouvir de você também sobre isso, como tem sido esse comportamento, como tem essa política pública que tem sido desenvolvida para enfrentar a pandemia. Então, eu queria ouvir agora a nossa convidada, a Cáritas Bastos, que a gente agradece muito por sua participação. Então, você traz uma visão sobre São Paulo, e se puder comentar dentro da sua fala essa questão da testagem em massa, que outros países, alguns países praticaram, e que no Brasil está muito longe disso. Então, muito obrigado, com você a palavra. Muito bem. Eu quero começar agradecendo, né, ao programa Toque da Alvorada, muito interessante. Para mim está sendo uma honra participar desse debate, inclusive ao lado de um companheiro de muitas batalhas, né? Ainda do tempo que trabalhamos juntos no Ministério da Saúde, ele mocinho, eu mais senhora, né? Que ele é um rapaz ainda muito mocinho, o Unai, e fico muito feliz de poder compartilhar esse momento com ele. Quero agradecer ao Kerrison, ao Pedro, ao Alexandre, a Bel, né, que foram muito simpáticos e nos apoiaram muito em relação ao trabalho e a proposta dessa conversa de nossa hoje. Mas eu quero começar, então, dizendo o seguinte: São Paulo é o que foi dito pelo Kerrison, nós estamos com 86 mil casos, né? E isso significa 40% dos casos do Brasil, que está em torno aí de uns 400 mil, e no Brasil estamos com 25 mil óbitos, em São Paulo com 6.500. São dados de ontem, de 26 de maio. E a cidade de São Paulo, o município de São Paulo, tem metade
dos casos e metade dos óbitos do estado de São Paulo. Embora o município tenha em torno de 26%, 27% da população, o município de São Paulo, ele tem 56% dos casos, né? Então, é uma cidade muito populosa, com 12 milhões de habitantes, né? Um estado de 44 milhões, que é próximo ao que disse o Medeiros da província que ele está lá, que ele disse que era de 50 milhões, fiquei aqui comparando com o estado de São Paulo. Mas, enfim, nós estamos vivendo um momento bem, assim, um pouco diferente de Belo Horizonte, né? Nós estamos numa ascensão da epidemia ainda, né? Nós chegamos no famoso achatamento da curva, muito embora a nossa velocidade esteja menor do que a velocidade de crescimento do país. CR0 que o Nai disse, em São Paulo ele está menor. A última vez que eu vi informação sobre isso era em torno de 1,2, se não me engano. Então, a gente está numa velocidade menor, a um custo muito alto do ponto de vista econômico, né? E acho que, assim, foram tomadas várias medidas, assim, como disse o Kerrison, independente das nossas diferenças em relação ao governador e prefeito em São Paulo, o governador de São Paulo está nos surpreendendo positivamente, né, no sentido de ter tido uma postura bem firme, né, frente a esse redemoinho mesmo, está muito apropriado esse nome, nós estamos no meio de um furacão, né, é uma situação mesmo de atordoamento, porque não há como dizer nesse momento exatamente para onde o país vai seguir, para que rumo essa pandemia vai tomar no país, né? E os estados, por sua vez, ficam muito prejudicados pela posição do nosso presidente. Quer dizer, nós não temos uma coordenação única. Nós estamos com o Ministério da Saúde totalmente militarizado. Nem na época da ditadura, eu vivi essa época pela minha idade, a gente teve tanto... Não tivemos, o Ministério da Saúde não foi invadido por militares como está sendo agora, né? Então, não temos uma coordenação da campanha, isso prejudica muitos estados, né? Prejudica porque tem contra-informação, prejudica porque não há repasse dos recursos para os estados que já estão em dificuldade de enfrentar a pandemia, né? Não há recursos para a população pobre, como disse o Nai, 40% trabalham no mercado informal. Isso foi, digamos, piorado nos últimos 2 anos pós-impeachment, né, com as leis trabalhistas que tiraram a proteção social dos trabalhadores, agora também com a Previdência, enfim, nós estamos vivendo a pandemia e o pandemônio encarnado numa figura, né, que cria uma celeuma, conflitos, contradições, que prejudica muito a condução da pandemia nos estados. De qualquer forma, o estado é muito populoso, e assim, em que foi investido, né, no estado? Se investiu no isolamento, né, na quarentena, nós também estamos em quarentena oficialmente desde o dia 23 de março, né, portanto, há 2 meses. Não conseguimos um percentual de isolamento muito alto, chegamos no início, como disse o Nai, aí 60 e poucos por cento, hoje nós estamos com 50%, realmente a população, se por um lado ela se cansa, por outro, ela não tem meios objetivos para se manter no isolamento, né? Nós temos uma situação de pobreza muito grande nas periferias da cidade, e no município de São Paulo, a nossa epidemia está caminhando para a periferia, né, da cidade. Então, ela está pegando a população mais pobre, né, a população mais vulnerável, e por mais que se invista em leitos, né,
isso não ocorre na mesma velocidade que a pandemia se expande, né? Infelizmente, nós estamos vivendo esse momento, foram criados 1.000 leitos de UTI, né? A partir do começo de maio, tornou-se obrigatório o uso de máscaras aqui em São Paulo, mas nós estamos ainda numa situação à beira de um lockdown, né? O que a gente percebe é que as nossas autoridades estão tentando evitar esse lockdown, né? E uma das tentativas últimas agora aconteceu nesta última semana, que foi uma decisão do governador de antecipar os feriados para manter as pessoas em casa e aumentar o isolamento, e não rendeu muitos frutos, porque o isolamento está em torno de 51%, no domingo ele estava em 55%, na segunda-feira, que foi decretado feriado também, antecipado feriado de 9 de julho para 25 de maio, o isolamento chegou no máximo de 55%. Então, nós estamos aqui numa batalha muito difícil, né? Eu não diria inglória, porque eu acredito na força da nossa sociedade, do nosso povo, né? E nós vamos lutar contra esse atraso, com certeza. E aí, eu vou aproveitar para falar um pouco sobre a questão que foi perguntada aí dos testes, né? Eu não consigo entender onde estão esses testes no Brasil, né? O ministro Mandetta disse que estava adquirindo 23 milhões de testes. Quando entrou o Tait, ele disse que aumentou para 46 milhões, né? E o fato é que no dia a dia, eu sou também supervisora do programa Mais Médicos e visito as unidades e conheço e reúno com os nossos médicos, os profissionais que estão na linha de frente, que estão na rede básica, e vejo que não tem testes, falta equipamentos. Então, é uma situação de escassez que não está acontecendo, isso temos que admitir, não é só no Brasil que isso acontece, está acontecendo no mundo inteiro, porque tem uma demanda muito grande, mas nós estamos muito atrás dos outros países. Para vocês terem uma ideia, os Estados Unidos fazem 40 mil testes para cada 1 milhão de pessoas, e no Brasil nós estamos fazendo 3 mil testes, né? Com isso, a gente fica longe desse diagnóstico. E eu queria fazer uma colocação aqui, até para dar uma outra contribuição para o debate, que nesse final de semana saiu uma reportagem de um economista canadense chamado Martin Eichenbaum, alguma coisa assim, ele é canadense, em que é uma coisa muito interessante. Ele está dizendo que, desde o começo da epidemia, a questão do isolamento se mostrou como a medida mais eficaz para diminuir a velocidade da epidemia e permitir que o sistema de saúde se adapte e não colapse. Para vocês terem uma ideia, no município de São Paulo, a gente já está com as UTIs sobrecarregadas, com 81% dos leitos ocupados, e no conjunto do estado em torno de 73%, 74%. Mas esses 81% já estiveram em 90%. Foram ampliados os leitos de UTI e ele voltou para 80%, ou seja, é quase como se a gente estivesse enxugando gelo, né? Como se diz popularmente, você fica correndo atrás do fato, né? E o que esse economista traz é uma ideia que eu quero colocar aqui, até para a gente conversar, que é muito interessante, que há que se pensar, né, em como combinar, salvar vidas e a questão da economia. Mas ele traz uma sugestão interessante. Ele diz que se nós... É um projeto que eles chamam de contenção inteligente,
que é, se nós testarmos em massa e isolarmos as pessoas doentes, mantém o isolamento dos idosos também, mantém de todo mundo. Se nós testarmos 50% da população, mantivermos o isolamento, dá para essa saída do isolamento, esse retorno, ser feito de uma maneira mais programada, digamos assim, né? E você consegue combinar os objetivos de salvar vidas e de garantir que não haja uma perda do ponto de vista econômico, tanto do ponto de vista da acumulação, né, do capital, quanto do ponto de vista do trabalhador, que vai perder a sua renda da forma como está perdendo agora. Então, nós estamos atrasados em tudo, né? As nossas perspectivas de combate à epidemia, elas estão muito sombrias, né? Pensando nesses aspectos que a gente está falando agora. Então, isso nos deixa numa condição de incerteza muito grande, né? É claro que nós vamos abrindo caminhos e a gente tem sucessos em vários estados, e acho que, para finalizar, o que o nosso governador está pensando agora é de flexibilizar a quarentena no estado como um todo, de acordo com as características da epidemia em cada região. Então, é uma tentativa de combinar o isolamento com a velocidade e a disseminação da epidemia. Vai dar certo? Não sabemos, né? Mas vamos lá, nós estamos num país de dimensões continentais, né? E, infelizmente, somos o segundo país hoje em número de casos, né? A nossa sorte, e é preciso que a gente diga isso aqui, é que nós temos um SUS. Né? Se não tivéssemos o SUS, estaríamos na situação dos Estados Unidos ou pior, né? Que não tem um sistema público de saúde como nós temos. Então, nós temos o SUS. Embora sucateado por falta de investimento, com todas essas dificuldades, e estamos passando por dificuldades por falta de investimento na saúde, né? E, então, minha gente, além de tudo isso, nós temos que lutar pelo SUS, né? O SUS é um patrimônio e, graças a ele, nós ainda estamos nessa situação que estamos hoje. Então, acho que, basicamente, era esse o recado que eu queria colocar para a gente poder fazer o debate. Muito obrigada. Muito obrigado a você, Cáritas, pelas falas. Alguns comentários aqui. A Lívia, por exemplo, diz que achei que só eu estava entendendo a questão não estava entendendo a questão dos testes. Que bom ouvir a Cáritas falando disso. Só existe uma explicação para a ausência de testes no país: esconder a verdade sobre a contaminação. A Miriam Miroca, que é enfermeira lá nos Estados Unidos, que até participou semana passada, está dizendo que a esquerda, classe média, precisa aprender mais sobre o SUS. Não temos dúvida disso. Semana passada o debate foi ótimo, girou muito em torno sobre a importância do SUS, que, como a gente tem dito, o SUS que nos salva, né? O Coletivo Alvorada fez algumas máscaras e nós definimos a frase que nós colocaremos na máscara o SUS salva, ele não. Então, é o que está nos salvando. Felizmente, nós temos essa rede, e como o Nair falou, Belo Horizonte é privilegiada porque tem um investimento há anos, né, há décadas aqui nesse sistema de saúde, e essa política pública de Estado, muito mais que de governo, que mesmo sob governos de direita, governos que não dão importância ao investimento público, como você tem uma política de Estado implementada, você consegue enfrentar, como nós estamos enfrentando, apesar dos governantes de plantão. Então, isso mostra a importância desse. Tem muitas perguntas aqui, principalmente por Nair, até porque os participantes são aqui de Belo Horizonte, muitas dúvidas. Eu vou passar daqui a pouco, mas eu queria aproveitar a presença do José Medeiros, que não é todo dia que a gente tem alguém diretamente da China conversando com a gente. Eu queria que você fizesse um comentário, até muito mais na sua área, Medeiros, que é das relações internacionais,
eu sei da sua especialidade nesse tema. No início, no meio de março, quando a gente começou a viver com mais intensidade a questão da pandemia no país, o deputado federal e presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados, o deputado Eduardo Bolsonaro, fez uma crítica contundente à China, inclusive chamando, né, o coronavírus de vírus chinês, e além de outros ataques que já vinha fazendo contra a República Popular da China. E houve, de forma inusitada, né, uma resposta quase oficial da embaixada, né, inclusive pedindo retratação. Outras instituições do país, como o Congresso Nacional, o STF, se adiantaram em mandar, em se diferenciar dessa posição e querer manter uma boa relação com a China, né? Mas isso repercutiu muito. E no início aqui da crise, houve até uma suspeita de que a China tinha feito algum tipo de retaliação, não enviando insumos, não enviando respiradores, né, que já estavam negociados aqui para o nosso país. Então, eu queria, Medeiros, que você comentasse essa relação Brasil-China com o novo governo Bolsonaro, né, e como você avalia, né, essa atitude da China, né, como você avalia essa relação entre os dois países que vinha muito bem, né, tanto é que a China é o principal parceiro comercial do nosso país, mas que em função desse pandemônio que dirige o país, como nós já comentamos, é mais uma área do país que está ameaçada. Então, se você pudesse contribuir com essas informações, seria muito bom para a gente. Antes, né, parabenizar aí os nossos médicos que certamente estão nessa linha de frente, né? E sem vocês, o que seria de nós, né, do nosso povo? O que seria de nós brasileiros? Então, vendo vocês dois assim, eu penso todos os médicos, né, todo o pessoal da área de saúde que participam direto ou indiretamente dessa grande frente de batalha. Como o doutor Nair falou, né, o Confúcio realmente tem a parte da obediência, digamos assim, os ritos e as relações, né, isso é fundamental, e isso é bem provável que isso tenha... É bem provável não, certamente. Isso se espalhou principalmente na dinastia Ming, que foi uma dinastia muito famosa aqui, em 1960, e se espalhou pela Ásia, pelo Japão, pela Coreia, até um pouco no Vietnã. E eu tenho plena certeza que essa herança ajuda a explicar, não é toda explicação, mas ajuda a explicar esse comportamento, né, que às vezes as pessoas confundem uma obediência com a subserviência, não é isso, é a compreensão dos papéis para o funcionamento de uma sociedade, é um pouco diferente, mas não é o nosso caso aqui. Mas ajuda também a explicar essa pergunta que o Keres fez, né? Primeiro, assim, eu tenho uma relação muito próxima com os que pensam a política sino-brasileira, direto mesmo, assim, estou há 12 anos e é a minha área, então eu tenho uma relação direta com esses pensadores chineses, né? E a gente tem conversado diretamente sobre isso, eles têm, inclusive, pedido meu ponto de vista, e eu tenho dado. Primeiro, é preciso diferenciar governo de Estado, povo de um governo. O governo é algo circunstancial. Então, as relações sino-brasileiras, né, desde que foram restabelecidas em agosto, em 15 de agosto de 1974, até agora, ela não tem sofrido nenhum abalo, nem mesmo com o atual governo, nem mesmo com apesar desses casos. Isso é importante destacar, a relação institucional, né? Mesmo que sejam palavras formais, etc., mas é o que a gente precisa, porque estados são estados, né? E é lamentável que no Brasil uma corrente de pessoas aí não tenham percebido a importância da China e dos países desenvolvidos para o nosso próprio projeto de desenvolvimento. Eu acho que tem uma leitura muito equivocada sobre a China. Não temos também que bem dizer a China tem seus próprios interesses, todos os estados têm o seu próprio projeto nacional, mas a minha tese principal aqui é que os nossos projetos de desenvolvimento não são
incompatíveis, não entram em rota de colisão. Apesar de que pode dizer, mas qual o projeto de desenvolvimento do Brasil, né? Aí, tudo bem. É o projeto nacional do Brasil. Pelo menos o que eu imagino, ou o que eu penso para o Brasil, não entra em rota de colisão. Então, temos tudo para cooperar, né, e buscar complementariedades. O primeiro ponto é esse. Nesse diálogo com esses meus colegas, depois eu senti, eles compreenderam a composição diversificada do governo. Então, por exemplo, tem que o Eduardo Bolsonaro pertence a uma ala que está diretamente ligada a hoje uma das principais vozes contra a China no mundo, que é o Steve Bannon, né? Que inclusive organizou um grupo para atacar através de meios das mídias sociais, etc. Então, e são muito amigos. Eu escrevi um artigo que foi até publicado aí acho que no Congresso em Foco, colocando esse ponto. Então, no momento que a China percebeu isso, não foi fácil para a China perceber isso, aquela reação do embaixador, você pode perceber que depois ele mudou o comportamento. Aquela reação demonstrou justamente que eles não estavam percebendo o jogo de contradição que existe no Brasil. Então, você pega o governador de São Paulo, os empresários aí em São Paulo, os empresários do agronegócio, todo mundo interessado nas relações com a China, em boas relações com a China, né? Então, no momento que também você penaliza um país, ou você, por causa de um pronunciamento de uma pessoa, você começa a ter retaliações, isso é péssimo para relações. Então, eu deixei muito claro isso aqui para eles. Acho que não foi porque eu falei isso, mas eles perceberam porque estavam percebendo o mesmo fenômeno, e a rota foi corrigida, o que é muito bom, né? Porque, na minha opinião, é muito bom. Infelizmente, a situação do Brasil, vocês estão aí, apesar de ter contato com minhas irmãs, né, moram lá no Rio Grande do Norte, Canabrava, uma comunidadezinha, estão isolados, eu converso, eu vejo que é muito difícil a situação deles e de todos. Vocês realmente estão com esse problema de uma grande inquietude, né, humana, em todos os sentidos. Então, não dá para canalizar energias, não dá para canalizar, digamos assim, pensamentos ou organizar ações que realmente se transforme em resultados benéficos para o conjunto da população. Eu reconheço isso, é uma limitação. Aliás, eu não sei se eu estou equivocado com a minha leitura, né? Eu realmente, apesar de acompanhar, mas eu não vivo, isso é complicado. Eu penso que essa crise está mostrando que a sociedade civil brasileira, ela está muito desestruturada e muito desorganizada. Então, é preciso pensar mecanismos de ação da sociedade civil que, independente de pessoas que ajam em direção absurda, como nós estamos vendo, né, aí a partir do governo. Por que absurda? Primeiro, porque estimula o conflito, primeiro, porque minimiza a própria epidemia, etc. Então, independente disso, independente de governos, até mesmo de governos estaduais, prefeitos, etc., essa sociedade civil pudesse dar, né, perspectiva para a população. Eu tenho pensado, por exemplo, numa rede de médicos, doutores, etc., especialistas das universidades públicas ou não, ou enfim, dos hospitais, orientando, né, discutindo isso, mas assim que a sociedade percebesse que aquilo existia, né, que existe. Mas nós realmente estamos em níveis assim muito, como sociedade civil, muito fragmentados, né, aconteceram muitas coisas, aí talvez eu acho que o Brasil nunca teve isso. O Darcy Ribeiro até aponta essa causa, né, de um Brasil fragmentado, onde as pessoas não tiveram mecanismos para se perceber e se ver, como um dos elementos ainda para que a gente não concretize o que precisa concretizar, que é o brasileiro se percebendo o outro e junto buscando caminhos para a construção do Brasil, se apropriar do Brasil, tomar conta do Brasil. Mas eu penso que com essas novas mídias, nós vamos entrar numa nova fase. Estou muito esperançoso. É isso. Obrigado, Medeiros. Dando continuidade nessa segunda rodada aqui com os nossos participantes, e como eu disse, muitas perguntas, muitos comentários aqui direcionados ao nosso companheiro médico Nair. Eu vou passar algumas dessas perguntas que eu queria que o
o senhor respondesse, mas aqui muitos elogios que são colocados, inclusive te colocando como candidato a prefeito de Belo Horizonte, como eu já disse anteriormente. Até se você quiser comentar se você já pensou na hipótese, está aí colocado. Mas tem muitas questões aqui relacionadas à saúde, não é isso? Então, tem duas perguntas importantes. Tem uma companheira que é de uma associação de coleta seletiva, ela pergunta se tem uma previsão de quando a coleta seletiva reiniciará em Belo Horizonte, sabendo que esses trabalhadores aí já são vulneráveis, né? Então, como eles poderão exercer o seu trabalho novamente? Tem uma pergunta aqui da Iolene, que é participante ativa do nosso programa, a quem a gente agradece. Ela pergunta se tem uma previsão das voltas às aulas em Belo Horizonte, das escolas, eu acho que no caso ela está colocando das escolas, mas também, se eu puder falar também sobre no caso das universidades, né? E a Miroca pergunta qual que é a análise que o senhor faz da região metropolitana. Nós que somos daqui sabemos que Belo Horizonte, né, é o centro aqui de uma grande região metropolitana, com cidades grandes, e, claro, influencia. Se aqui nós temos uma política pública bem desenvolvida, como já foi relatado, não podemos dizer o mesmo, infelizmente, das outras cidades. E como está tudo muito integrado, e agora voltou essa circulação maior a partir de segunda-feira, como está o caso da região metropolitana e como influencia. Assim também, o professor Nair, se eu puder dizer, porque o sistema de saúde aqui de Minas, a gente conhece, é muito concentrado na capital, né? As altas complexidades são concentradas aqui e as cidades do interior utilizam o sistema de ambulâncias, né? Eu sei porque eu sou do interior e minha cidade sempre manda os doentes aqui para Belo Horizonte. Então, isso, claro, apesar da gente ter uma política bem desenvolvida aqui, mas nós somos muito influenciados pela região metropolitana e por outras cidades. Então, se eu pudesse comentar sobre isso, né, vou passar para o senhor. O Herbert também aqui, que é o Herbert Abel, que é um participante ativo do nosso programa, diz que a sobrinha dele, a Gabriela Gomes, é sua aluna na Faculdade de Medicina, para o senhor dar 10 para ela. Isso a gente não pode pedir. Mas o resto a gente quer saber. Por favor. Então, antes de começar, eu queria citar, né, o Zé Medeiros falou do Darcy Ribeiro, desse garçamento da sociedade, da nossa sociedade estar desorganizada. Só para lembrar, para quem não sabe, nós temos duas redes, né, de médicos. Tem uma rede que é mais antiga, né, que eu vou falar, que é a Rede de Médicos e Médicas Populares, que ela é nacional, se articula entre vários colegas que, né, que tem essa pegada mais de fortalecimento do SUS e tudo mais. Nós estamos tentando organizar dessa rede, e recentemente, aí, né, na sua terra, no Rio Grande do Norte, nós começaram a fundação de uma rede, a Associação Brasileira de Médicos e Médicas pela Democracia, que nós estamos tentando expandir, está difícil, é claro, mas a gente já tem uma rede, já tem um estatuto, já tem o núcleo de Minas Gerais, inclusive junto com a Alvorada, produziu uma cartilha do SUS muito bem feita, desenhada pelo nosso colega médico, cartunista Ló, e com a ajuda da Sônia, de vários companheiros da Associação Brasileira de Médicos e Médicas pela Democracia. Vai começar já, nós imprimimos, vai começar a distribuir junto à população mais vulnerável uma cesta básica e a cartilha e a máscara do dourado aí. Então, vamos lá. Em relação à coleta seletiva, é uma coisa que me preocupa, claro, para todos nós, né? A vulnerabilidade dessas pessoas, e parece, assim, eu não fiquei muito ligado nessa demanda, mas eu vou até ver agora com mais cuidado, que parece que a condições sanitárias dos coletadores de material reciclado era muito precária. Então, assim, era muito tumultuado num galpão, muito próximo, enfim, e a gente achava que, quer dizer, eu não participei, né, dessa discussão, foi os colegas da Secretaria Municipal de Saúde, eles acharam que poderia ter um risco sanitário muito grande, né? E daí essa medida. Pode ser que a gente, vou ver, você tentar discutir isso um pouco mais, como liberar, né, poucos trabalhadores por dia, claro que com máscara, claro que de distanciamento social. Eu não tenho ideia quando vai ser, não, tá? Essa pergunta, volta às aulas, eu acho que eu tenho falado o seguinte, volta às aulas, nós vamos ter que sair um dia, não dá para ficar 2 anos na caverna, né? Lá, né? Não tem jeito. Porque ficar na caverna, a gente sabe, já falou daqui da questão social, né, do Brasil, o país gerando cada vez mais pobreza, né? E uma hora nós vamos ter que sair, esse vírus vai ficar endêmico, ou seja, esse é um vírus que vai circular igualzinho, como se fosse um vírus da gripe, né, sazonal, vai ter mais um,
né? A vacina, eu acho que vai chegar aí, tomara que primeiro chegue na China, porque eu acho que ela vai ter uma visão, né? O soft power chinês, ele vai investir, lógico, vacinar a sua população primeiro, óbvio, mas ele vai tentar produzir essa vacina para 7 bilhões de doses, né? Com custo, com certeza, acessível às populações mais carentes, com certeza. E vai demorar 2 anos para uma vacina estar pronta. Para distribuir, é mais um tanto, né? Então, menos de 2 anos e meio, a gente não vai ficar livre desse vírus. E a imunidade de grupo ou de rebanho não vai acontecer sem uma tragédia de grandes proporções, e nós não queremos que ela aconteça em pouco tempo. 2 anos é pouco tempo. Então, nós vamos ter que sair, não sei quando, eu acho que agora, por azar nosso, esse nosso outono, nosso inverno, parece que vai ser um pouco mais frio, né? São Paulo sempre é frio, né, Cáritas? Mas aqui... 8 graus. Aqui, então, hoje de manhã fez 8 graus aqui em Belo Horizonte. Eu tenho um irmão que mora em Brumadinho e fez 6 graus. Então, a gente tem aqui em Belo Horizonte, né, acho que na região sudeste, a gente tem que sair desse outono e inverno, onde circulam outros vírus, né, onde as pessoas ficam mais fechadas, lembrando que, né, o vírus transmite dentro de ambientes fechados em 90% das vezes, mais de 90% das vezes. Então, nós vamos ter que sair de forma organizada para a escola, e eu acho que nós temos que discutir isso muito rapidamente. A tragédia que é deixar um menino na periferia, sem escola, né, sem esse convívio, né, sem esse amparo social, né, vai gerar uma sequela que, para nós adultos, nessa quarentena, nesse isolamento, é uma sequela que vai ser tranquila, assim, né? Podemos ter um estresse pós-traumático, enfim. Uma criança vai ser uma sequela para a vida toda. E, assim, vai gerar mais pobreza ainda, né? Ele já não tem acesso à internet, a gente vê escolas privadas fazendo ensino à distância, etc. e tal. Vai aumentar esse distanciamento social, a desigualdade social. Então, nós temos que, mais do que nunca, preparar. Isso não é o comitê da UFMG, não é o comitê da prefeitura, isso é uma percepção minha. Eu acho que é agosto. Eu acho que em junho e julho, né, nós vamos estar no meio desse turbulhão, desse redemoinho. Esperamos que na segunda travessia do Sussuarão, em julho, a gente consiga atravessar essa travessia, chegar do outro lado com menos perdas possíveis, com redução de danos, né? Então, eu acho que talvez a gente vai ter que voltar organizadamente. Eu acho que na cidade do interior, que Minas Gerais tem muita cidade do interior, muitas com baixa densidade demográfica. Eu tenho feito muitas aulas para parceria do Vale do Jequitinhonha, a gente tem feito uns cursos aqui na medicina, curso de extensão junto com a medicina e a enfermagem. Eu tenho falado muito para muitos gestores dessas regiões do Vale do Jequitinhonha, principalmente, que eu conheço algumas cidades. Então, nós temos que refazer o nosso modelo, né? Colocar uma sala de aula debaixo de um pé de manga, debaixo de um pé de jatubá, debaixo de uma árvore, um terreiro, um estacionamento, na rua, fechar uma rua, colocar lá um tapume para separar. Vai ter aquele estranhamento inicial, né, mas é um ambiente aberto, a gente sabe que no ambiente fechado que transmite, ter o distanciamento do professor, talvez colocar uma cabine do professor, umas coisas bem estranhas, né? Os alunos vão ter estranhamento, o professor vai ter estranhamento, mas com o passar do tempo, talvez a história de sair da sala de aula para o aluno que eu falo dos primeiros ciclos, né? Ele está mais em contato com a parte externa. Acho que tem aquela questão, né, de talvez a educação talvez mais libertária para aquele aluno, né? Ele vê o seu dia a dia, não quer momento tá discutindo com o professor, fazendo trabalho com os alunos. Eu acho que a questão da saúde, ela vai ter que ser hipertrofiada nos currículos agora, né? Do autocuidado, da saúde coletiva, né? Acho que ensinar os meninos o que é vacina, o que é o SUS. Eu acho que para todo mundo, acho que vai ser... Né? A saúde vai ter que ser uma coisa fundamental, né? A partir de hoje. Se já era importante, a gente já falava um pouquinho de saúde sexual, principalmente, tal, que foi, né? Teve esse problema de censura, mas, enfim, eu acho que esse é o caminho. Eu acho que é mais ou menos isso, nós temos que sair. Né? Nós não dá para ficar enfurnados na caverna, né? Nessa caverna de Platão, até ter uma vacina que sem chance. Né? Para a última pergunta, para a gente poder, antes penúltima, região metropolitana de Belo Horizonte, são 5,5 milhões de habitantes. Aqui, Jaboticatuba está com R0 de 7, né? Ribeirão das Neves, que é um lugar que tem mais densidade demográfica, uma cidade de dormitório, muito pobre,
Eu tive a oportunidade de trabalhar lá com o programa Mais Médicos, com os colegas cubanos. Eu conheci bem Ribeirão das Neves. Lá não tem como fazer isolamento social. Lá não tem, acho que tem 2 respiradores no hospital. Claro que essas pessoas de Ribeirão das Neves vão vir para cá. Né? E claro que nós vamos... o SUS é de todos, né? E isso vai impactar também nessa nossa visão de R0, de ocupação de leito. Nós, na Secretaria de Saúde, sabemos que nós vamos ter um amparo de várias cidades aqui da região metropolitana. Está tendo um problema em Nova Lima, onde que Nova Lima tem um bairro que é de classe A e B. Foi lá onde começou, né? A história da Covid é essa mesmo. As pessoas chegam de avião e trazem a doença para cá e depois ela se normaliza na população mais carente, vulnerável. Então, a gente está de olho disso, está muito preocupado. Acho que isso podemos até precipitar nosso refechamento ou voltar atrás na nossa fase 0 aqui em Belo Horizonte, tá? Mas a gente está muito preocupado. Em relação ao SUS de Minas Gerais, a gente vê que o SUS vem sendo destruído, acho que foram fechados vários hospitais regionais em Minas Gerais no ano passado, acho que foram 8, fiquei sabendo, 8 hospitais, né? Há um desmantelamento, assim, programático do SUS, né, do Estado. Isso vem acontecendo notadamente no ano passado. As regiões, né, o Distrito do Vale do Jequitinhonha aqui, que eu conheço um pouco, tem pouca estrutura hospitalar, né, e os polos regionais estão longe, né, as cidades são muito longe, né, são distantes uma da outra. Até chegar o paciente para um CTI, com certeza ele pode até vir a falecer no trajeto. Então, acho que tem que repensar esse SUS de Minas Gerais, ele é muito ruim, né? O SUS de Minas Gerais ele é muito fraco, e essa emenda constitucional 95, que veio para, talvez, espero que, e não é, né, a pá de cal do SUS, mas não vai ser, nós vamos revogar essa emenda, espero que revogue essa emenda. Eu acho que eu acho talvez a oportunidade de a gente repensar, né, o Estado mínimo que estão propondo, que começou lá com a Margaret Thatcher, Ronald Reagan, na década de 80, quem sabe esse não vai ser a pá de cal desse esse Estado mínimo, esse neoliberalismo radical, para a gente poder voltar atrás, né? Com o Estado mais forte, investindo em saúde, em educação. Então, acho que é isso que eu queria falar sobre essas. Espero ter respondido essas 4 questões aí. Muito obrigado, professor, mais uma contribuição aí. Alguns comentários aqui, viu, Zé Medeiros? O Murilo Ferreira, né, que parece que já até morou com você no Brasil, manda um abraço, está acompanhando o seu debate, né? Muitos comentários aqui. A Fátima Abreu pergunta, agradece pelo programa e pergunta se o programa vai ficar gravado. Vai, depois é só quem quiser entrar aqui nas nossas redes do Alvorada, principalmente o nosso Facebook, nosso YouTube. O programa vai ficar gravado e, com certeza, será uma grande contribuição ao debate que o Coletivo Alvorada tem feito aqui, né? Vou passar aqui para uma das últimas contribuições. Nós já estamos com 1h40 de programas, então vamos caminhando aqui para o final, mas eu queria mais uma participação aqui da nossa companheira Cáritas, e tem 2 perguntas aqui que foram direcionadas a ela. Primeiro, uma pergunta também do Herbert: por que o Conselho Federal de Medicina não se posiciona publicamente contra o uso da cloroquina, né? Então, ele faz essa pergunta em relação aí o Conselho Federal de Medicina. A Bel Caldas, que é do Coletivo Resistência, a quem a gente agradece muito, porque o Coletivo Resistência é muito parecido com o comportamento, com o nosso funcionamento aqui do Coletivo Alvorada, e ele tem nos ajudado na técnica. Depois eu vou agradecer aqui no final, mas ele tem feito uma parceria, mais uma, né, porque a gente, ao longo da nossa luta aí desses últimos anos, a gente faz muita parceria com o Coletivo Resistência, e esse programa está contando muito com a ajuda deles. E a Bel Caldas, que é do Coletivo Resistência de São Paulo, faz mais uma pergunta à nossa companheira Cáritas, ela fala que realmente o governo do Estado e a Prefeitura têm tido um posicionamento acertado no sentido do enfrentamento ao coronavírus, mas tem deixado abandonadas as populações mais vulneráveis, as populações mais pobres, principalmente a população em situação de rua. Então, eu queria que você fizesse a sua última contribuição e, se possível, comentar essas 2 questões que foram levantadas como perguntas. Sim. Cáritas. Obrigada. Então, eu vou começar pelo CFM.
Não, na verdade, eu vou voltar um pouquinho. Eu vou falar sobre a Associação Brasileira de Médicos e Médicos pela Democracia, que o Nair falou sobre ela, e que nós temos uma seção em São Paulo, e da qual eu faço parte. Então, isso é uma coisa boa, porque as nossas representações médicas hoje, elas estão, eu diria que 90% dos profissionais, infelizmente, apoiaram a eleição desse governo. Então, isso para nós já é uma coisa difícil para trabalhar, né? Eles apoiaram e eles continuam apoiando, e o CFM, que nos representa, tem uma postura claramente de apoio a esse governo. Então, a postura do CFM em relação à cloroquina foi o contrário. Inclusive, o governo se apoiou numa resolução do nosso CFM, né, que disse estar autorizando os médicos a usarem a cloroquina desde que eles tivessem o entendimento e autorização dos pacientes. Então, o presidente desse país, ele não foi eleito por mim, mas o presidente se apoiou numa recomendação do CFM. Então, do ponto de vista das representações médicas, nós temos que lutar com esses outros conjuntos de profissionais que se organizam em outros tipos de organizações, né? Como os médicos populares, os médicos pela democracia. E em São Paulo a gente tem o Sindicato dos Médicos, nosso também, que acabou de ser feita uma eleição com uma postura mais progressista, mais à esquerda, mais batalhadora, inclusive está com uma campanha agora em relação à diferença salarial entre médicas mulheres e médicos homens, que parece que não existe, de repente, quando você vai olhar com profundidade, identifica que existe sim, né? Do mesmo jeito que existe na sociedade, na nossa categoria, também a gente tem diferenças salariais no mesmo tipo de trabalho, considerando o gênero, né? Então, infelizmente, nós estamos com esse CFM que eu diria que está muito mais atrelado aos interesses desse governo do que ao interesse da nossa população nesse momento. Eu acho que é uma contradição, né, desses profissionais, mas está dada. Eu não consigo entender. Eu falo, quem convive com o sofrimento, com a dor, né, com a percepção de que grande parte das doenças tem a ver com as condições de vida das pessoas, com as más condições de vida, como que podem se afastar disso e se aliar a uma proposta de uma elite extremamente depredatória, né? Mas, enfim, isso é outra discussão. Mas nós não contamos agora com o CFM, muito pelo contrário, ele está apoiando, né, assim, meio no subterfúgio, a história da cloroquina. A outra coisa, em relação à população de rua, eu acho que, como um todo, o governo não tem apoiado, né? A questão econômica, a questão da proteção social, de conseguir de melhorar as condições da população, que não tem como se isolar, ela é vista por um outro ângulo. Antes de terminar, porque eu acho que o nosso tempo está acabando, eu quero só fazer uma análise breve do tipo de investimento que a gente está fazendo. Por exemplo, São Paulo criou 1.000 leitos de UTI, ótimo, tem que criar mesmo. Mas nós não estamos aproveitando, por exemplo, os nossos médicos de família. O Nair diz que em Minas tem uma cobertura de 100%. Em São Paulo, infelizmente, essa cobertura é menor, né? No município de São Paulo, ela está em torno de 40%. Mas, ainda assim, nós poderíamos ter esses médicos de família que estão próximos da comunidade, que conhecem o seu território, né, conseguindo identificar pacientes com
dos sintomas com diagnóstico de Covid, mesmo sem teste, eles poderiam fazer essa identificação do ponto de vista desse diagnóstico clínico. E nós temos aqui, isso foi uma coisa pensada, bem pensada do ponto de vista de política pública. A gente tem um hospital, que é o Hospital de Campanha do AMB, que ele está previsto receber pessoas em situação de vulnerabilidade. O que significa isso? Que se, digamos que o médico de família identifica um caso de uma pessoa no seu território que está contaminada, que está infectada com coronavírus e que mora numa casa que não tem condições dele se isolar dos seus familiares, né? Esta pessoa, pela sua vulnerabilidade, vai para o AMB, lá para aquele hospital de campanha, e fica num leito de observação. Na verdade, ela fica sendo isolada e observada. Então, mas falta uma articulação adequada. As pessoas ficam olhando para as UTIs, é importante que se olhe, mas antes de chegar na UTI, tem algumas coisas que nós podemos fazer, aproveitando a estrutura do SUS, os médicos de família, a equipe de saúde da família, né? Não quero falar o médico, a equipe de saúde da família, né? Para intervir nessa situação. E eu sinto que isso está um pouco frouxo aqui. E essa, por exemplo, é uma estratégia que o Nordeste está priorizando. Então, o Nordeste, não sei se vocês sabem, tem um comitê, né? Tem o Nordeste está ficando quase independente. Eu já estou querendo que eu já votaria para eles saírem do Brasil, criar o Brasil do Norte, e eu ia me mudar para lá. Mas, enfim, eles têm um comitê que é coordenado pelo professor, pelo cientista, doutor Nicoleles. E eles estão exatamente querendo aproveitar essa estrutura, né? Isso que aquele economista falou lá, de identificar os casos e isolar, eles vão tentar fazer isso com os profissionais, as equipes de saúde da família, né? Isso é um caminho para a gente tomar no meio dessas incertezas, mas com certeza não será suficiente, né? Felizmente não será suficiente, mas é um caminho. E em São Paulo, o governador está programando voltar às aulas em julho. Em relação à população de rua, uma das coisas interessantes que o governo fez, não sei se a Bel viu aqui em São Paulo, eles fizeram umas tendas com máquinas de lavar roupa, né, que é um lugar para os moradores de rua lavarem a roupa. Tem lugares em algumas comunidades, eles colocaram pias com torneiras e pias com água disponível para lavar as mãos, enfim, coisas desse tipo. Mas, por exemplo, essa é uma população que eu acho, pelas condições de vida, né, elas não têm condições, por exemplo, de acessar elas têm o direito, mas não têm condição de acessar esse auxílio aí dos R$600, né? Existem algumas organizações sociais que têm buscado ajudá-las, né, no sentido de dar acesso à internet para conseguir esse auxílio emergencial, mas é tudo na dependência do que a sociedade está conseguindo se organizar, mais do que de uma política de governo aqui no Estado. Você tem toda a razão em relação a isso. Não sei se respondi, era isso que eu tinha para dizer. Muito obrigado. Gente, o programa está excelente, é o programa mais extenso que nós já realizamos, né? Nós já estamos quase 2 horas de programa, já que faltam 10 minutos para completar 2 horas, vamos tentar concluir nisso aqui, vamos extrapolar um pouco pelo tema, pela importância, e por contar com vocês aí que têm participado, têm contribuído tanto, né? Aqui muitos comentários, a Miroca até sugere, ela fala aqui que a última atualização sobre Covid na página da Associação Médica Brasileira é de 24 de abril, para vocês terem ideia, enquanto em outras tem análise, tem artigos, e ela pede, inclusive, para entrar em outras páginas de associações médicas, por exemplo, americanas, europeias, africanas,
que vão perceber através disso a diferença, como é a categoria aqui no Brasil e nesses outros países, que corrobora um pouco com o que a Caritas acabou de dizer aqui. Então, aqui muitos comentários, né, novamente reafirmando que o programa vai ficar aqui nas nossas páginas, depois pode ser visto. Além disso, você pode compartilhar, mandar para a família, mandar para todo mundo e ajudar na divulgação das importantes informações. Então, eu queria fazer só uma rodada final, realmente, de despedida, que teria que ser intervenções bem rápidas dos três aí, mais para despedir, e para se ficou aquela coisinha aí que queria comentar e que não ainda fez. Então, agradecendo todos, chamar na mesma ordem o José Medeiros para dar a sua despedida, e agradecer muito pela sua participação, viu? Que foi muito importante todas as informações que trouxe diretamente da China. Zé Medeiros. Estou aqui nesse país, mas o Brasil não sai do meu coração. Depois que eu descobri que no interior, aqui na China, tem macaxeira, lá no Rio Grande do Sul, a gente tem uma macaxeira, né? Então, eu uso um aplicativo, peço aqui, o agricultor vai lá, arranca a macaxeira, coloca no saquinho e manda para cá em um dia e meio. Isso nós estamos falando de 1.500 quilômetros, chega na minha casa. Estou contando esse fato porque a minha vida ficou realmente mais feliz, mas estou mostrando também que a China se preparou para poder enfrentar situações adversas, né? Por isso eles ficam 30, 40 dias dentro de casa, se necessário, porque a sociedade mudou nesses últimos 5 anos de forma impressionante. Eu acompanhei esse processo de mudança. Eu penso que nós temos que nos inspirar, né, nas conquistas humanas, não importa onde elas apareçam, nós como humanos, temos que nos desarmar mais, né, aprender com as experiências uns dos outros, aí dentro do próprio Brasil. Eu sei de onde eu parti e eu sei que o Brasil vai dar certo. Porque ele nasceu para dar certo, apesar das gerações aí e dos desvarios, né, que não são poucos. Mas se o povo começar a se perceber, vai encontrar esse caminho. Parabéns às iniciativas já dos profissionais médicos, né, como os doutores, a doutora Caritas e o doutor Nair mencionaram, mas eu penso que é necessário um pouco mais. Por exemplo, é necessário que eu lá em Canabrava, a minha família lá em Canabrava, saiba sobre essa instituição. E tenha programas, tenha vídeos, tenha áudios. Em vez de eu procurar uma Globo, procurar uma CNN, eu procuro essas instituições. Nesse sentido, é necessário que os sindicatos façam mais encontros, entenderam? Nesse sentido, existem muitos grupos de pessoas maravilhosas, fazendo coisas maravilhosas, mas estão aí nas cavernas. Eu acho que agora é conectarmos, né? E nos solidarizarmos como sociedade nas diversas dimensões, da literatura, à medicina, à ciência, a tudo, né? É um pouco esse meu horizonte. Um grande abraço e fiquei realmente feliz porque aprendi também com os médicos, né? Que estavam aí informando de forma bem precisa o que está acontecendo de acordo com a percepção e a vivência de vocês. Obrigado de coração. E obrigado a Kérisson por essa oportunidade. Obrigado, viu, Medeiros, que deu uma importante contribuição diretamente do outro lado do mundo. Medeiros foi um militante atuante aqui no Brasil. Lembro na época que ele foi presidente da Associação Nacional dos Pós-Graduandos, né? Ele fez todo mestrado, doutorado, tudo aqui no Brasil, e hoje representa tão bem nosso país aí na China. O Nair, a sua despedida aí, se ficou alguma coisinha ainda que você queira registrar, mas mais para dar um tchau aí e agradecendo muito a sua presença. Eu agradeço. Então, assim, ser rapidinho, eu acho que é o que eu quero falar, assim, a gente tem que se cuidar, a população tem que, que usar máscara, sair com cuidado, manter o distanciamento social e mais. Nós, né, que incorporamos esses conhecimentos, né, divulgar, disseminar essa educação, né, tentar libertar nosso povo dessa treva que ele está vivendo. Eu acho que essa postura de educar a população, né, se cuidar, né, cuidar da gente, cada um cuida de si, cuidar da sua família, cuidar do seu amigo, do seu companheiro, né, e continuar nessa luta. Eu acho que nossa luta agora tem 2 lutas, luta da pandemia e do pandemônio. Eu tenho certeza que nós vamos sair mais unidos. A sociedade brasileira pode ter uma chance de sair menos esgarçada, mais unida, né? Eu acho que a gente vai sair, né,
não só mais unido, mas assim, mais fortalecido. Nós, como sociedade, o SUS e as universidades e as instituições de pesquisa. Eu agradeço, um abraço a todos, foi assim, muito bacana compartilhar com a Caritas, eu não conheci o Zé Medeiros, foi muito prazeroso escutar a fala dele lá da China, e é isso aí, vamos seguindo junto aí. E ninguém larga a mão de ninguém, mais do que nunca ninguém larga a mão de ninguém, né? Apesar de não poder pegar na mão de ninguém. Mas de coração, os corações estão completamente unidos, ainda mais os corações vermelhos, como mostrou aqui esse nosso programa. Carlos, dá o seu tchau aí, agradecer muito. Eu já ia mais para a linha do racional, falei, vamos fazer uma ponte mental, já que não podemos segurar, mas eu gosto do coração também. Para mim foi um prazer muito grande participar desse debate, né? Sempre aprendemos, conhecer o Medeiros, compartilhar mais uma vez a companhia do Nair, né, que é uma pessoa que eu admiro muito e respeito muito. Também foi professor da minha filha lá na Universidade Federal de Minas Gerais. O que eu queria dizer é isso, nós como sociedade precisamos resistir mesmo, precisamos fazer a nossa parte. Eu acho que a gente está dando uma grande lição de solidariedade, de humanidade durante essa epidemia. Todos os relatos que eu tenho acesso têm mostrado isso, entre vizinhos, amigos, as pessoas estão muito solidárias, né? Eu acho que a sociedade ela está maior mesmo do que esse governo, felizmente. Nós só precisamos saber como que nós vamos juntar as nossas forças para que os nossos interesses, né, o interesse da população, do conjunto da sociedade, do conjunto, não de parte da sociedade, né, mas especialmente daqueles mais vulneráveis, prevaleça nas políticas de saúde. Precisamos testar mais, né? Vamos tentar ver como que a gente vai conseguir isso. Temos que vai ser difícil, mas eu acho que temos que brigar por isso também, né? Para poder sair, ainda que devagar dessa situação, porque realmente não vamos ficar aqui 2 anos, não vai ter imunidade de rebanho sem vacina, não dá para ter, porque isso significa uma mortandade incontrolável, então isso é absolutamente impossível. Então, nós precisamos sair com segurança, cuidando de todos esses aspectos, né? Nós, como indivíduos, vamos ter que nos cuidar para cuidar do outro, né? E eu acho que à medida que a sociedade tenha essa percepção, né, eu acho que é como nós vamos poder avançar e sair dessa epidemia. Então, muito obrigado. Prazer em conhecê-lo, Medeiros, prazer em conhecê-lo, Kerrison. Foi uma lição, né, um aprendizado aqui com vocês nessa reunião, nesse debate. Muito obrigada. A gente que agradece muito a você, Caritas, ao Nair, ao Zé Medeiros, né, por essa participação. Aqui tem muitos elogios, depois vocês vão aqui nos nossos comentários, tem muita coisa aqui. Né? A gente sempre deixa uma mensagem de alguma pessoa que está acompanhando. Acho que a mensagem que fica hoje é da Soledade Rios, que diz que diante de tudo que estamos vivendo, é necessário reforçarmos que não existe outra fórmula para esse país, a não ser o investimento em educação e saúde, que é o que nós estamos mais dependentes neste momento, mostrando a importância. Né? Também tem um aqui que é a Ângela, né, que tem participado muito. A Ângela diz que é obrigado pelo excelente programa. Então a gente que agradece muito vocês 3 aí que contribuíram nesse nosso 3º programa. Todos os programas eles têm trazido aqui importantes debates. E tem aqui alguém que eu não estou vendo o nome aqui, mas alguém que usou o seguinte texto aqui: ai, que saudade de uma manifestação, né, minha filha? Então nós estamos com uma saudade danada, porque o Coletivo Alvorada ele é essencialmente de intervenções urbanas, ele nasceu isso, de muita passeata, muita manifestação, muitas intervenções aqui no cenário da cidade, e nós estamos impossibilitados, e a gente criou esse cantinho aqui para a gente ficar no aconchego dos revolucionários, dos humanistas, né, para a gente permanecer nesse debate unidos, né, através da rede, para enfrentar todas essas atrocidades que acontecem no mundo, e muito mais em grande quantidade aqui no nosso país, com esse governo. Então, foi um excelente debate.
que vocês podem compartilhar e acompanhar aqui nas nossas páginas. Na quarta-feira que vem, às 8 horas da manhã, estaremos novamente com um tema de interesse público, de interesse da nossa sociedade. Eu queria, para terminar, agradecer muito os produtores, né, para a gente chegar aqui nesse programa, a gente caminha, né, experimenta principalmente esse novo mundo que nós fomos jogados, que é o mundo da internet. Então, nós temos aprendido, né, assim como neste momento da sociedade, nós estamos aprendendo o caminho, caminhando. E aí, esse programa aqui é um fruto de um esforço coletivo, que a gente agradece muito ao coletivo Resistência, de São Paulo, que principalmente o Emílio e a Abel, que tem ajudado aqui na nossa assistência, os nossos produtores aqui de Belo Horizonte, né, que é a Alexandra, que nos ajuda muito, o Israel do Vale e o Pedro Martins, que essa equipe que tem produzido e trazido esses debates aqui importantes. Então, a gente convida todo mundo para curtir as nossas páginas do Alvorada, curtir as nossas redes sociais, compartilhar esse programa e convidar todo mundo, inclusive os 3 participantes, para na próxima quarta-feira, às 8 horas da manhã, porque é a Alvorada, né? Então, por isso, a gente faz logo da manhã, não exatamente quando o sol nasce, mas quando já está possível a gente fazer um debate com acompanhamento. Então, muito obrigado a todos e a todas pelo acompanhamento, e semana que vem nós estaremos aqui no mesmo local, no mesmo horário, também fazendo um debate importante. Muito obrigado aí para vocês. Tchau. Naí, prefeito. Tá lançado, hein?